Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma quarta-feira, firmes na rocha que é Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, seu casamento, seu testemunho de vida pessoal. Estamos iniciando mais um ano. E a oportunidade de iniciar é de refazer as coisas e, por que não, também de nos refazer. Estamos buscando, nós pastores da Igreja Metros da Barra, trazendo uma série de mensagens inspiradas no Espírito Santo que fala a respeito disso, recomeço, de refazer, de coisas que Deus nos dá oportunidade, mostra na sua palavra, ou oportunidade de refazer. Então a palavra, sobretudo nesse mês de janeiro, é fazer primeiro todas as coisas, né? Retomar o primeiro amor à família, à esposa, aos filhos, né? E recomeçar tudo na presença de Deus, amém? Depois dessa palavra, eu quero ler um texto aqui com você que se encontra no Salmo 134, um salmo muito pequeno, só não é menor que o 117, mas é bem pequenininho, só composto de 3 versículos, que fala a respeito de uma convocação a cultuar. Diz assim o Salmo 134, a palavra do Senhor, o salmista diz a partir do versículo 1: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Vamos iniciar esse culto, então, agradecendo a Deus, porque nós temos um Deus que, ainda que seja distante, né, fisicamente de nós, né, Ele é próximo espiritualmente. Ele não nos deixou. Emmanuel continua conosco, o Espírito Santo dentro de nós. E vamos começar esse culto clamando a Ele, pela presença dEle, para a mudança que precisamos para ser, cada um de nós sermos, né, melhores homens e mulheres de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua voz, muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença ela nos traz, Senhor, não somente a direção e o caminho que devemos seguir, mas a convicção que é o caminho e a direção que temos de seguir. Muito obrigado, Senhor, por ter se revelado a nós um dia. Agora, Senhor, nos reunimos nos nossos lares, alguns de manhã, outros à tarde assistindo, alguns agora ao vivo à noite, não importa o momento, mas nesse momento, Senhor, paramos tudo para dizer obrigado, Senhor. E por isso, como convoca o salmista, levantamos não só as mãos, mas nosso coração, nossa atenção, nosso melhor, para se voltar a Ti, para representarmos a Tua casa, Senhor, com as nossas vidas. Faz de nós instrumentos de nossa paz, faz de nós instrumentos do vosso amor, faz de nós instrumentos, Senhor, do Teu reino na terra. Iniciamos esse culto, Pai, o primeiro culto de quarta-feira do ano, para Te agradecer e, em nome de Jesus, louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Depois que fizemos essa abertura, né, de invocação, agradecimento, início desse culto de hoje, quarta-feira, eu quero saudar os aniversariantes dessa semana. No dia 7, quinta-feira agora, nós temos o nosso irmão Agnaldo Lemos, esposo da nossa irmã Cris, né? Pai ali do Pedro e do Rafa. No dia 9, temos a Nelly, pastora. A Nelly é membro novo da igreja? Da consagração. Da consagração. A irmã Nelly, que frequenta a nossa consagração às terças-feiras, né? No dia 10, sou eu, meu aniversário, 51 anos, né? Um jubileu mais um ano. E no dia 11, a nossa Márcia Barreto, nossa Marcinha, esposa do Eduardo, do louvor, líder do louvor, mãe da Duda, filha do nosso casal querido Ulisses e Vera. Então são os 4 aniversariantes até domingo. Aguinaldo, no dia 7, a Nelly, no dia 9, eu, no dia 10, e a Márcia,
no dia 11. Eu vou pedir à pastora para se chegar aqui, bem próximo, e agradecer a Deus e orar pelas nossas vidas, nós aniversariantes dessa semana, ainda que seja por trás da telinha. Ora aí, pastora. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essas vidas, te agradecemos, Senhor, por ser pessoas tão preciosas para nós, Pai. Queremos te pedir presente dos céus para a vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama das tuas bênçãos, derrama, Senhor, saúde, paz, amor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós te agradecemos por cada um, Senhor, que vai fazer aniversário nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Agora o Lucas vai colocar um louvor para a gente aí. Estamos adorando. E enquanto vamos adorar, nós vamos ofertar ao Senhor ou devolver o nosso dízimo. Ele vai colocar as contas aí. E eu quero te fazer um apelo, um pedido. Se você puder, fisicamente, ir na secretaria, apanhar 2 instrumentos que nós estamos conclamando para esse primeiro mês, instrumentos de preocupação e de devoção da nossa vida. Um é organizar a nossa vida através de um projeto, 2021, um projeto para a minha vida. Nada muda à minha volta se não muda dentro de mim primeiro. E aí a necessidade da gente trabalhar nossas necessidades pessoais, espirituais, familiares, financeiras, abalizada pela palavra de Deus. E aqui atrás você pode colocar outras coisas. E todo primeiro domingo, toda Santa Ceia, nós vamos levar esse projeto para a igreja, para o altar, para relembrar, trazer à memória o que dá esperança, agradecer porque coisas vão acontecer, eu creio que vão acontecer aqui dentro, que você escreveu, Deus há de ouvir e há de fazer, porque Ele é um Pai que gosta de abençoar. Então esse projeto é para você colocar alvos, conquistas, mudanças, desejos para 2021. E dentro desse envelope, você vai fechá-lo, e vai fazer 2 coisas dentro desse envelope. Primeiro, a sua oferta de amor do ano, ou seja, não vamos ofertar no último dia do ano, mas no primeiro mês do ano, não em dezembro, mas em janeiro. Chamamos de primícias, ou seja, oferta de primícias, primeiras ofertas. Aquilo que Abel fez lá no início da criação, ele trouxe a oferta primeira, as primeiras coisas e ofertou o Senhor pela fé. Então você vai pegar uma oferta aí que geralmente você não dá em agradecimento, vai fazer um desafio com você mesmo, vai dizer, meu coração não está nisso, e vai abençoar a casa de Deus, mais do que nunca. A Igreja Metodista da Barra, no momento que estamos vivendo, está precisando da sua oferta. Mas pastor, tem dinheiro lá na conta? O dinheiro que tem na conta, irmãos, foi decidido em concílio e em clã, que nós teríamos 2 contas, uma para a obra, de um dinheiro que foi ofertado só para a obra, e o dinheiro da conta corrente para as coisas normativas da igreja e do cotidiano. Bem, a oferta da obra, nós já temos um valor de aproximadamente 60 mil, e agora a conta para a necessidade da igreja, do cotidiano, dos deveres da igreja, nós estamos com dificuldade. Se você puder nos ajudar, seu coração aí que está em casa, sentiu o apelo, faça a oferta não para a conta poupança, mas para a conta corrente que está aí, tá bom? Vamos nos conscientizar que nós devemos fazer esse ano tudo de melhor a Deus. Não vamos entregar a última oração, não vamos comer de qualquer maneira e depois lembrar de agradecer a Deus. Vamos chegar em casa, deitar e dormir, esquecer de falar com o Senhor. Não vamos deixar de entregar o melhor culto, de ir na casa do Senhor pelo menos uma vez por semana para agradecer a Ele. É se deslocar e dizer assim, eu me importo contigo. Vamos fazer diferente esse ano na nossa vida, de devoção ao Senhor, para aprumarmos a nossa vida naquilo que Deus tem para nós. Não vamos deixar uma semana, quisera Deus que fosse todo dia você parar para ouvi-lo, fazer o teu tempo a sós com Ele. E não vamos deixar também de entregar ao Senhor o que é devido. Mas além do que você vai colocar aqui, o cheque, o dinheiro, ou vai fazer a transferência, é interessante que você coloque aqui os pedidos de oração que você não fará aqui. Ou seja, coisas suas pessoais que você não quer mais na sua vida. Mazelas, pecados, dores, que você não quer e tem vergonha de escrever aqui, que alguém pode pegar e ver, e coloque aqui. Por isso, não coloque nome,
tá? Que nós, eu, a pastora e o pastor Carlos, vamos estar indo em um monte, vamos orar por esses pedidos, né? Que a gente não quer mais na nossa vida e vamos queimar lá em nome de Jesus, pela fé, tá bom? Então faça isso, dentro do envelope, a sua oferta de primícia, de gratidão, de amor do ano e os seus pedidos de oração de coisas que você não quer mais na sua vida, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Coloca aqui dentro, tá bom? E não coloque nome para não ser identificado. Não, pastor, mas eu quero ser identificado pelo senhor, pela pastora, pelo cachorro. Tudo bem, coloque o nome, mas não é obrigado, né? Nem exigido isso. E aqui, seu projeto, né? As coisas que para 2021 você quer para a sua vida e quer mudar e quer fazer melhor, tá bom? Lucas vai colocar agora um louvor, já explicado isso, fique bem à vontade, né? Já já nós voltamos para estar orando pela palavra do Senhor e receber o de melhor, que é o alimento, que é a palavra dele, tá bom? Fique aí com esse louvor, vai daí, Lucas. Aleluia. Aleluia. Queremos declarar que Tu és santo, Senhor. Querido, mantenha sua mente, o seu coração preparado para o que Deus tem para você nessa noite. Declare o seu amor para Ele nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu te amo, Tu és santo, Tu és tudo que eu preciso. Eu não vim à toa aqui nesse lugar, Senhor. Eu venho dar honra, dar glória a quem merece verdadeiramente, que é o Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos dizer que Ele é santo. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Os filhos já estão chegando. Você já está aqui, declare para o Senhor: Senhor, o meu coração é Teu, Pai. Ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, que Teu é o reino e a glória. Vamos declarar que Ele é santo, querido. Só Tu és. Declare com todo o teu coração. Se declare para o Senhor nessa noite e diga que não há outro. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. E toda a terra está cheia da Sua glória, Deus. Queremos Te entronizar, meu Deus. Não há outro, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso.
Declare seu amor por Ele, querido. Só Tu és. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és santo, Senhor. Queremos declarar, Pai, que Tu és o nosso Deus e que não há outro. Não há outro como Tu. Santo és santo. Só Tu és. Aleluia! Aplauda Ele, querido, porque Ele é santo, porque Ele é digno. As tuas palmas não são para mim, não são para o ministério de louvor, é para Cristo. Bem, queridos, depois desse louvor, depois de termos ofertado, né, devolvido o nosso dízimo, né, nós queremos nesse momento estar orando pelo pregador da noite, nosso superintendente da escola dominical, Léo, né, e também orando pela sua vida financeira. Não esqueça de, durante a palavra, ir colocando seus pedidos de oração no chat, que significa e simboliza o nosso caderno de oração. E logo depois da palavra, nós voltaremos orando, né? Agradecendo a Deus, sim, mas orando, pedindo, clamando pelos pedidos de oração que forem colocados no chat. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora e vamos nos preparar para receber a palavra. Limpa a sua mente aí de qualquer preocupação, né? Confia no Senhor. Como nós lemos o Salmo 134, de Sião o Senhor nos abençoa no céu e na terra. Vamos crer nisso. Temos um Deus que tem prazer de nos abençoar. Nos alinhemos para receber a bênção do Senhor, né? Que tenhamos a mesma natureza que Ele, para poder comunicar, ouvir, falar, ver, sentir como Ele sente. Amém? Depende de nós a virada, como foi pregado no Ano Novo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque temos condições ainda, Senhor, de nos alimentar, de nos vestir, de vivermos, Senhor, quanto muitos não têm nem o que comer. Obrigado pelo milagre, Senhor, de poder escolher entre um ovo, Senhor, e uma carne moída. Muito obrigado, Senhor, por poder ter à mesa, Senhor, todo dia, mais de uma vez por dia, o alimento. Muito obrigado, Senhor, por poder escolher a roupa que vamos vestir quando muitos não têm nem o que vestir. Pai, muitas vezes nós estamos pedindo e preocupados e chateados e tristes por não obter o muito, mas esquecemos de valorizar o pouco. Obrigado pela vida financeira do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Teu povo. Obrigado, Senhor, por aquele e por aquela que ouve a voz dos pastores e seguem, Senhor. Muito obrigado por aqueles, Senhor, que já no templo começaram a se motivar e, Pai, a retomar e refazer o caminho para nos ajudar e ajudar a igreja financeiramente nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante de Ti uma palavra, Senhor, que diz em Malaquias 3, no capítulo 10, que se o Teu povo for fiel, devolver o dízimo e fazer, Senhor, da sua vida, Senhor, um altar de devoção a Ti, que podíamos te desafiar. Pai, nós não queremos te desafiar, nós queremos te solicitar. Abençoa o Teu povo, assim como Jabes orou e foi abençoado. E quanto mais o Teu povo for abençoado, mais Ele abençoe a Tua casa, mais Ele abençoe os nossos irmãos, mais Ele abençoe o Teu reino. Nós pedimos isso, Pai, para a honra e glória do Senhor. Pai, da mesma forma,
vai agora com o nosso irmão Léo e a palavra que vai ser lançada, que essa palavra ache morada nos corações. Não só estão assistindo ao vivo, mas que estarão assistindo também. Obrigado pela vida do Leonardo, Senhor, que está em casa, Senhor, em quarentena, com suspeita, Senhor, até de Covid. Mas, Senhor, teu filho não deixou, mesmo antes de enviar esta palavra, Senhor, que vai abençoar o teu povo e as nossas vidas. Usa o teu filho como é de forma peculiar e traz a tua rema para nós, a palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe tuas finanças, Deus abençoe a palavra que você vai ouvir agora. A palavra de Deus diz que a própria palavra não volta vazia. Então abre o teu coração para receber, desarma, calma, não é? Busque bom ânimo, anima, troca de mente com Cristo, faz uma troca, uma metanoia, né? E vamos receber a palavra e o incentivo de Deus para recomeçarmos a nossa vida em 2021. Que Deus te abençoe. Vai daí, Leonardo. Graça e paz, igreja. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Leonardo Pompozelli. Hoje eu já não sou mais membro da igreja, já não sou mais seminarista. Tô brincando, é porque a gente faz essa brincadeira toda vez que a gente se forma, né? Alguém se forma no seminário, ele entra começa a entregar a documentação dele para a região, ele fica num limbo, porque ele ainda não é aspirante ao pastorado, né? Ainda não está designado para nenhuma igreja, mas também deixa de ser membro. Eu estou numa transição aí meio maluca, mas graça e paz. Bom, irmãos, eu vim trazer uma palavra para vocês nessa quarta-feira. E muitas vezes os profetas, né, aqueles que levam a palavra de Deus, os sacerdotes, os pastores, eles trazem palavras, principalmente nesse nosso tempo, né, de 2020, muitas vezes de consolo e de reânimo. Por quê? Porque é só a gente se confrontar, né, com as coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa de uma injeção de ânimo. Mas dentro disso, na palavra de Deus, o profeta, ele tem uma missão muito importante, que às vezes é muito dura, que é confrontar o povo para os erros que eles cometem, para a falta de atenção às questões de Deus, que eles deixam de lado, literalmente, porque eles começam a se preocupar muito com os seus tempos, com as suas afazeres, com as suas concupiscências, os seus desejos, e deixam o evangelho um pouco de lado. Paulo não foi diferente. Paulo foi um homem muito poderoso, tanto que ele é o grande teólogo da Bíblia, né? Se a gente pode falar que houve um teólogo no tempo bíblico, nós podemos falar de Paulo, que esse deixou um legado muito importante para a igreja. E em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, já prepara aí para a gente fazer a leitura juntos, Paulo ele começa a falar de coisas muito profundas, muito importantes para aquele povo de Corinto. Porque é fácil, né, quando estamos debaixo do aprisco, estamos dentro do aprisco, debaixo de um cajado, e nós obedecemos a palavra de Deus. Agora, quando o nosso pastor não está perto, né, quando nós não estamos naquele clima sobrenatural que a igreja muitas vezes proporciona, o que é que sobra, na verdade? O que é que resta? Vamos ler juntos? 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus,
Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até aqui nesse versículo 6. O que a gente pode entender aqui é que nesse contexto, muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas se utilizam do conhecimento da palavra de Deus para criar uma glória mentirosa, para criar uma autoimagem perante uma sociedade. Sem entrar em mérito de questões, mas trazendo para o âmbito pessoal, que cada um avalie segundo o próprio Espírito colocar em vossos corações, o que essa parte do capítulo 4 até o versículo 6 fala contigo? A gente entende que muitas vezes nós conseguimos pegar o Evangelho, que é algo consolidado, que é uma espada, e conseguimos fazer com que se torne maleável, para que não fira assim, digamos, a nossa reputação com outras pessoas. Por que reputação? Porque muitas vezes ser evangélico, ser crente, passa a ser motivo de vergonha, de chacota, de afronta. Muitas vezes o evangelho está misturado com questões que a mídia coloca como coisas muito graves. E a gente não precisa ficar aqui citando. Mas o evangelho de Deus, imaculado, santo, é um evangelho que se mantém firme, forte, sem contaminação. Esse precisa resplandecer em nós. Quando Paulo fala que ele resplandece das trevas, é porque outrora nos achávamos nas trevas, e assim é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Ela traz a luz do mundo num formato completamente espiritual sobre as nossas vidas. A luz do mundo entra em nossos corações e isso precisa resplandecer. Porque se o evangelho que nós pregamos não faz a nossa face reluzir a ponto de iluminar aqueles que estão nas trevas ou até mesmo locais que estão em trevas, que evangelho seria esse, na verdade? Paulo ele fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando eu lembro disso aqui, eu olho para esse versículo 6, eu lembro de Moisés, quando subiu ao monte, depois de ter ficado lá um período na presença poderosa do Senhor, ele volta com a sua face toda iluminada. Era a própria glória, era o próprio Senhor Jesus entranhado em Moisés. Naquele tempo, a gente entende que Deus agia, mas Deus já agia através ali do Espírito Santo e de Jesus. Do Espírito Santo inspirando corações, de Deus vindo todo o poder, e de Jesus na presença de chama, de luz, de água que jorra, de pedra, de rocha, de alimento, de maná. Esse é Jesus. Jesus se materializa a partir do desejo de Deus Pai, a partir de um confronto do homem com as suas necessidades e quando o homem coloca sua fé em prática. Esse é o Senhor Jesus, que se materializa em formato também de luz. E ele precisa penetrar nos nossos corações para que os nossos corações deixem de ser trevas. Porque nos nossos corações, muitas vezes representado pelos nossos desejos, a nossa própria alma, se tornem trevas. Porque muitas vezes esvaziamos da presença de Deus para colocar preocupações mil. E muitas vezes nós colocamos dentro dessa iluminação coisas que não têm nada a ver. Deus não precisa que nós coloquemos as nossas chamas junto a dele para que possamos gerar luz. Quando nós queremos colocar a nossa glória em jogo, a gente consegue
fazer algo completamente sobrenatural. A gente consegue ofuscar a luz de Deus. Olha que coisa, uma luz tão poderosa, mas que pode ser ofuscada quando eu coloco no meu coração os meus desejos para fora. Porque muitas vezes o evangelho se torna motivo de vaidade. O homem consegue moldar o evangelho de acordo com a sua própria vontade. Então, nós precisamos deixar Deus falar. Esse é um primeiro ponto que eu posso frisar aqui, do versículo 1 até o versículo 6. E a partir do 7º, vamos ler juntos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo começa aqui, versículo 7, tem um título a partir disso, o poder de Paulo vem só de Deus. O nosso poder vem só de Deus. Que poder é esse que nós temos muitas vezes? Que títulos é esse que nós queremos tanto, que almejamos tanto? Por que existem tantos bispos, pastores e apóstolos? Porque, na verdade, nós não fomos chamados a ter nomenclaturas, títulos, rótulos, senão somente sermos potes de barro. Paulo faz uma referência a si mesmo. Talvez aqui Paulo, já que um pouco desanimado, devia estar nessa altura em Antioquia, escrevendo para o povo de Corinto, para poder fazer mais uma viagem para esse povo. Castigado por tantas viagens, tantos problemas que ele enfrentou, fragilizado. Barro ressecado, que vira vaso, mas que carrega um tesouro maravilhoso, porque a glória é de Deus. Porque se essa embalagem, esse pote de barro fosse tão valioso assim, competiria com aquilo que está dentro, que é o tesouro, que é o evangelho, que é o Senhor, que é o verbo, que é o logos, que é o conhecimento, a sabedoria. Essa embalagem ela não precisa reluzir como ouro, mas precisa ser digna. Ela precisa entender que ela não tem vez, a não ser aquilo que está dentro. O que interessa dentro de um pote de barro é aquilo que vem dentro. Pote de barro se quebra com facilidade. Pote de barro tem uma cor uniforme. Somos todos de um mesmo tom. Mas muitas vezes nós queremos fazer com que esse pote de barro tenha uma aparência muito mais maravilhosa do que aquilo que vem dentro. Ou porque às vezes nós queremos que esse pote de barro seja aquilo que nós não temos dentro. Quando nós damos tanto valor assim para a nossa autoimagem, para a nossa imagem, diante da religião, uma postura religiosa, dentro da igreja somos religiosos, construímos uma imagem entalhada, bonita, cheia de rótulos, olha como é santo, olha como fala em línguas, olha como louva, olha como levanta a mão, olha como se expande diante da presença das outras pessoas, como fala bem. Mas isso não quer dizer nada, porque na verdade, quando nós estamos nus, sozinhos, é aí que vai aparecer o conteúdo do vaso. Um vaso em si pode ser o que for, mas se não for um recipiente com conteúdo, não vai valer a pena, não é verdade?
Muitas vezes nós escutamos, olha, aquela pessoa tem conteúdo. O que quer dizer isso? Que aquela pessoa tem algo a oferecer além da sua aparência externa, além daquilo que ela faz, daquilo que ela demonstra ser. Porque às vezes é muito melhor ser reconhecido pela sabedoria que nós carregamos do que pelo muito que nós queremos apresentar. Então esse confronto Paulo estava levando aqui para o povo de Corinto, que às vezes estavam muito preocupados em passar uma imagem que não era a verdadeira. E Paulo, ele frisa muito bem. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Aquilo que nós temos dentro de nós precisa transbordar, assim como o vaso daquela mulher que transbordava óleo e não parava de jorrar óleo. Ela tinha que pegar vasos com as vizinhas para poder continuar enchendo, porque não parava de transbordar. Assim nós devemos ser exatamente como aquele vaso. Aquilo precisa ser transbordante, para que as outras pessoas à nossa volta se tornem vasos também e se esvaziem. Para que os nossos vizinhos, olha aí, se tornem vasos preocupados com aquilo que está acontecendo lá, com aquele milagre. Opa, eu vou ajudar isso aí também, eu quero colocar esse óleo dentro do meu vaso. Então essa é a intenção de ser vaso. Às vezes o vaso está imundo, empoeirado lá, sem serventia para nada. Mas quando alguém bate a porta e clama para que possa entrar, para fazer uso desse vaso, ele entra, ele faz ceia contigo. Olha que coisa tremenda. É assim que é o Senhor. Prosseguindo. Por isso, versículo 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, por mais que aconteçam tantos problemas, que às vezes nós nos conhecemos e sabemos que, nossa, como estou distante de Deus nesse momento. Deus nos dá uma oportunidade de nos renovarmos todos os dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ora, esse homem que fala de leve e momentânea tribulação é Paulo, que tomou tanta chicotada, tanto açoite, e mesmo assim tem coragem de falar que é uma leve e momentânea tribulação, porque ele sabia o que Cristo havia padecido. Paulo, por mais que tivesse sido açoitado, né, ele não havia sido morto, não havia sido crucificado, e não havia um plano para que ele pudesse morrer, esvair sua última gota de sangue. Ele sabia o valor do que Cristo fez por ele. E ele é capaz de falar que esse sofrimento momentâneo que ele está passando, que esse sofrimento momentâneo que nós estamos passando em 2020, não quer dizer nada com aquilo que Cristo padeceu. Então nós devemos olhar para esse Cristo e entender que aquilo que ele padeceu por nós, isso sim tem valor. Isso sim precisa ser reconhecido. E aquilo que nós passamos hoje é uma leve e momentânea tribulação que vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Isso que você está sentindo medo, dor, vai passar em nome de Jesus. Ele continua. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que veem são temporais e as que se não veem são eternas. As coisas que não conseguimos ver, nós conseguimos enxergar com os olhos da fé. Porque nós projetamos um futuro, uma esperança. E isso é literalmente querer ver Jesus, querer ver Deus agir, querer ver Deus intervir. É isso que nós ansiamos. E nós devemos ser aqui
como figuras que transbordam, como vasos de barro, sem valor algum diante dos homens, mas carregando uma preciosidade que transborda e que faz com que pessoas se ajuntem para poder coletar dessa unção, desse óleo que escorre. E assim junto, esse coletivo que tem a mesma estatura, que precisa ter a mesma estatura, o mesmo nível de maturidade, possa carregar esse conteúdo, se tornar um recipiente com utilidade. Nós precisamos aprender a ter utilidade para a vida dos outros. Porque nós precisamos entender que nós não estamos nesse mundo para servir a nós mesmos e os nossos desejos. Nós estamos nesse mundo para que se cumpra um ministério com fidelidade, com desígnio e efeito nas aflições. Nós somos cura para esse mundo caído. Nós somos o unguento que tanto nós ansiamos. Nós somos o bálsamo que tanto clamamos nos cultos. Nós somos recipientes de Cristo. Nós temos um poder que muitas vezes nós não entendemos, que não é para nossa vanglória, pelo contrário, porque quando assim pensamos, nós nos tornamos completamente vazios, cheios de iniquidade. Nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor, que precisa derramar, e nós precisamos aprender a olhar para o lado, entender quem tem fome, quem tem sede, quem tem carências. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus possa transbordar a partir de você. Que assim como Paulo, que entendeu que os problemas que ele passou, que ele estava passando, até mesmo Paulo que morreu decapitado no final de tudo, mesmo ganhando a confiança daqueles que estavam à sua volta ali, o mantendo em cárcere, ele perdeu a sua vida. Então, ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Não deixem que as tribulações das semanas te afastem de fazer aquilo que nós precisamos, que é falar de Cristo, falar do amor de Deus, transbordar. Eu criei, por isso é que falei. Fiquem com Deus, graça e paz. Aleluia! Você já colocou os seus pedidos de oração aí no chat? Se não colocou, ainda dá tempo. Vamos terminar agora esse culto, mais uma quarta-feira firmes na rocha. Você não desistiu, você está aí assistindo firme nessa campanha de oração, nessa quarta-feira que é o momento de parar o meio da semana para buscar forças, né? E firmes na rocha que é Jesus. Não fazemos isso por religiosidade, para agradar pastor, para ficar bem na igreja, não fazemos isso porque cremos que o Senhor está conosco. Nós paramos para ouvir a sua palavra e devotar diante de um sacerdote, de um irmão que está pregando, ou de um líder que está pregando, ou de uma irmã, né? A nossa atenção, né? O nosso culto racional a Deus. E por isso, coloque aí seu pedido de oração. Nós vamos orar agora. Eu peço à pastora que se aproxime da câmera aqui para a gente orar, estarmos orando juntos, né? O pastor Carlos com certeza está assistindo e orando lá da casa dele, né? E nós vamos clamar agora por esses pedidos de oração. Amém, pastor? Amém. Podemos orar? Amém. Senhor, mais uma vez na tua presença, queremos te entregar esses pedidos de oração, Senhor, colocados no chat, colocados nos comentários. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, esses pedidos, Senhor, esse clamor, Senhor, que a tua igreja faz nessa hora. Ó Deus, firmados em ti, que é a nossa rocha, nós cremos, Senhor, na tua fidelidade, nós cremos, Senhor, que tu podes fazer um milagre, Senhor, na vida daqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma libertação, de um renovo, Senhor, pessoas que estão entrando em depressão, Senhor, devido à pandemia e precisam de ti, Senhor, precisam, Senhor, do teu amor, da tua paz que excede a todo entendimento. Cura, liberta,
renova em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, nós queremos colocar, Senhor, homens e mulheres que choram, jovens, crianças, adultos, viúvas, órfãos, Senhor, que nesse momento continuam chorando. Pai, vem com esperança, com alento. Vem, Senhor, acalanta os corações, Deus. Aveluda os corações, Senhor. Faz um carinho especial que homem nenhum consegue fazer. E traz à tona, de volta à vida, Senhor, familiares que choram por perdas. Pai, te pedimos agora, Pai, para aqueles que estão doentes, aqueles que foram colocados aí, Pai, que estão aflitos. Pedimos também para aqueles que estão perturbados, Pai, que estão, Pai, ansiosos, que perderam a paz, que trocaram a paz, Senhor, por faltar alguma coisa, ou por exatamente ao contrário, por ter alguma coisa que não deveria. Senhor, nós clamamos por cura em todos os níveis, seja no corpo, na alma, no espírito. Vem, Senhor, e cura o teu povo em nome de Jesus, Senhor. Dá consciência, dá mente renovada ao teu povo, Pai, para encontrar na tua palavra o equilíbrio, para que teu povo não perca a paz, que não perca o direcionamento, que às vezes, Senhor, muitas vezes, Senhor, Pai, a resposta, a solução está do outro lado, e aí falta a fé quando está quase chegando do outro lado da margem. Não deixa o teu povo esmorecer no caminho. Pai, não deixa o teu povo, Pai, parar no meio do caminho. Pai, que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, que essa juvenil, que essa criança que está ouvindo, que está recebendo essa palavra, essa mensagem, essa oração, seja inundada pela tua presença, Senhor. Não a inundação que destrói, que mata, mas a inundação que traz a água, a terra seca, a terra que precisa ser regada. Que a tua fé, Senhor, venha a ser transbordante em cada um, Pai. E em nome de Jesus, aquela maldição, aquela mentira, aquela inveja, aquela tribulação, aquela doença, aquela perturbação que ninguém pode desfazer. Desfaz agora, Senhor. Porque lembramos do Salmo 136. As tuas misericórdias duram para sempre. As tuas misericórdias duram para sempre. Vem com as tuas misericórdias. Abraça o teu povo. Recolhe todos os pedidos de oração e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Leia depois o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse nosso Deus é um Deus misericordioso. Vamos continuar clamando por Ele. E ainda que aconteça coisas na nossa vida que a gente não entenda, foi a misericórdia de Deus. Ele sabe o que vem lá no futuro e está nos guardando antes, mesmo que a gente não entenda e mesmo que a gente não queira. Creia nisso. Quero te abençoar nessa noite, a tua casa, a tua família, teu casamento, em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a presença do Deus misericordioso seja sobre tua vida, teu casamento, teus filhos, de geração em geração. Que os netos dos teus bisnetos sejam abençoados, que se levantem do teu sangue, da sua esposa, do seu marido, das gerações vindouras, levitas, adoradores, profetas e sacerdotes sobre a terra, e que o reino do Senhor seja implantado através das tuas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo, né? 9 da manhã, o pastor Carlos está lá, firme e forte. E também às 18 horas, 19 não, 18 horas, tá bom? Terça-feira a nossa consagração às 9 da manhã e às quartas estamos aqui às 20 horas, tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. E não esqueça, vamos lá, pastor. Você é melhor do que imagina. Beijo.